Olá pessoal, vamos para a correção da ficha 3 de Ciências, sétimo ano A e B, com a professora Rosana Patrícia, do Colégio Seduca. Antes de começarmos nossa correção, é bom lembrar vocês, sobre a importância de se higienizar, que é um bem para todos, Evitar sair de casa, só sair quando necessário. Vamos lá. Questão 1. Observe o desenho a seguir e explique por que a forma sólida possui forma fixa e o líquido e a gasosa possuem formas variáveis. Numa atividade de vocês tem aí os 3 estados físicos, E ele quer saber sobre o comportamento dessas partículas nas formas sólidas, líquidas e gasosas. Bem, a forma sólida se torna fixa porque suas partículas se apresentam muito próximas umas das outras, então elas não têm como se movimentar. Já o líquido e o gasoso, elas são um pouco mais afastadas. O líquido estão um pouco afastadas e desorganizadas, já o gasoso bem mais afastadas ainda, com mais espaços livres para se movimentar. A questão 2. Eu trouxe aí 3 características sobre a propriedade do ar e vocês têm que identificar a que propriedade se refere. Na letra A, nele ocorre o aumento da distância entre os átomos e as moléculas e a pressão é reduzida dentro do recipiente. Então, estamos falando de expansibilidade. Na letra B, essa propriedade atua em todas as direções do nosso corpo e pode variar de acordo com o ambiente e a altitude. Então, estamos falando de pressão. E na letra C, nela ocorre uma redução da distância entre os átomos e moléculas e há um aumento da pressão dentro do recipiente. Estamos falando de compressibilidade. A questão 3 é sobre o experimento da página 210 e 211. Então, a primeira questão aí da 210, ele diz: o que acontece com o ar quando exercemos uma pressão sobre ele sem variar o volume do recipiente? Ele fica comprimido. Então, o ar ele se torna comprimido, certo? E o 2 é uma resposta pessoal, mas diz assim: você acha que o ar atmosférico sofre processo semelhante ao citado na questão 1? Sim. Então, a resposta aí é sim. Na página 211, umas questões que se referem à seringa, ao experimento da seringa, onde você puxa o êmbolo e você também pressiona o êmbolo com o dedo na ponta da seringa, onde você solta o dedo da seringa para você ver o que acontece. Então, na primeira pergunta diz assim: na etapa C, você conseguiu empurrar o êmbolo até o final da seringa? Por que isso aconteceu? Na verdade, não é possível empurrar o êmbolo até o final da seringa por causa do ar presente ali, certo? Então, não tem como você empurrar o êmbolo até o final. Já que na letra C, ele diz que você vai empurrar o êmbolo, só que seu dedo está tampando a ponta da seringa, onde seria o escapamento do ar. Como o ar não pode sair, então você não consegue empurrar o êmbolo até o final, certo? Na segunda pergunta, ele diz: por que propriedade dos gases está envolvido na etapa C? Com base nessa propriedade, explique com suas palavras o que ocorreu na etapa C. Então, assim, na propriedade do ar presente na etapa C, onde você empurra o êmbolo, com um dedo e o outro você tampa a frente da seringa, você está realizando a propriedade do ar chamada de compressibilidade, pois houve ali uma redução no espaço e um aumento da pressão dentro da seringa. A questão 3, da 211 ainda, diz assim: o que aconteceu com o êmbolo da seringa quando você soltou na etapa D? Explique com suas palavras por que isso aconteceu. Então, na letra D, ele diz que pediu para você soltar o êmbolo e observar o que acontece. Então, diz assim: o êmbolo voltou à posição inicial, pois o ar comprimido tem uma pressão maior e empurra o êmbolo. Então, assim, você ainda continua com o dedo tapado, tampando a frente da seringa, e você solta o êmbolo. Você não pressiona mais o êmbolo. Então, quando você soltar o êmbolo, o ar ali dentro, ele vai empurrar o êmbolo. Então, ele vai voltar à posição normal. Na questão 4, diz assim: ao puxar o êmbolo da seringa na etapa F,
o que aconteceu com o volume do interior da seringa? Então, na etapa F, que é a questão 4 aí, eles assim, ó, mantendo o dedo no bico da seringa, puxa o êmbolo até o máximo que conseguir e observa o que acontece. Então, o que foi que aconteceu? O volume aumentou. Isso ocorreu porque puxamos o êmbolo da seringa até o volume máximo, graças à propriedade do ar chamada de expansibilidade, certo? E o quinto, o que aconteceu com o êmbolo da seringa quando você soltou na etapa G? Explico suas palavras. Após soltar o êmbolo, ele volta à posição inicial, e isso ocorre pois ao puxá-lo, a pressão do interior da seringa diminui, já que a pressão atmosférica é maior. Bem, saindo desses experimentos, vamos para a questão 4. Ele quer saber por que o Mercúrio, mesmo sendo mais próximo do Sol, não é considerado mais quente, e sim Vênus é considerado mais quente. Porque Vênus apresenta uma atmosfera densa e Mercúrio apresenta uma atmosfera fina e temperaturas extremas, quente durante o dia e fria durante a noite. Isso também ocorre, pessoal, porque a atmosfera do Mercúrio, por ser fina demais, ela não vai conservar o calor que ele absorveu do Sol durante um tempo. O calor ele vai se dissipando. Já Vênus não, por ter uma atmosfera mais densa, concentra mais calor. Questão 5. Por que a pressão exercida sobre um corpo no alto da montanha é menor do que exercida estando na base da montanha? Porque conforme a altitude aumenta, a coluna de ar que atua sobre os corpos diminui. Assim, o peso que a massa de ar exerce sobre os corpos em grandes altitudes é menor quando comparado da altitudes menores, ou seja, na base da montanha. Maior pressão atmosférica no alto da montanha e menor pressão atmosférica na base da montanha, ou seja, no nível do mar. Então, quanto maior for a altitude, certo? Menor é a pressão. Bem, finalizamos aí a atividade. Espero que vocês tenham entendido direitinho. Até a próxima.